gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Hoje nós vamos gravar um vídeo diferente, não vamos fazer vlog, mas nós vamos comentar sobre algo que aconteceu aqui no território catarinense que deixou muitas pessoas tristes, frustradas e ninguém esperava isso, né? Lógico, a Defesa Civil sempre avisava, mas não esperava assim com tanta intensidade, né? Que ninguém imagina como que o vento, o ciclone vai reagir, né? Enfim, nós vamos ter algumas informações a respeito disso. E antes de mais nada, desejamos aí a nossa solidariedade a todos os que foram atingidos e que possam ter aí um novo recomeço. Então, Sarinho, você que gosta de analisar o clima. Temos o sul, a região mais afetada. Daí, gente, essa parte aqui que eu peguei foi antes do dia 8, ou seja, era uma previsão, né? Então, eles já previam que a região sul seria a mais afetada. Então, eles escreveram assim: previsão de chuva forte e ventania com rajadas de vento entre 60 e 100 km por hora no litoral. Há risco de temporais no leste de Santa Catarina e no Paraná. O mar ficará muito agitado. Sudeste. O ciclone trará instabilidade para a região. Espera-se ventos de 80 a 100 km por hora em partes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em São Paulo, a previsão de temporais à tarde, com ventos de até 115 km por hora no litoral norte. A chuva chega ao Rio de Janeiro durante a tarde e ao Espírito Santo à noite. Então aqui já é... Agora vamos retomar aqui, gente. Houve algo atrás das câmeras que foi assim, por isso que começamos a rir, mas agora vamos retomar aqui, né? Porque nós estamos tratando de algo muito sério, né? Pessoas foram atingidas e isso é bem triste, né, a situação. Então vamos ver realmente o que houve antes e depois. Gente, então, aqui foi durante a madrugada que a Defesa Civil lançou essa notícia, né? Pelo menos 6 pessoas morreram vítimas de um tornado na madrugada deste sábado, 8, no Paraná. O fenômeno é consequência de um ciclone extratropical que chegou ao sul do Brasil na sexta-feira. A Defesa Civil estima que cerca de 10 mil pessoas tenham sido impactadas pelos ventos. Até o momento, 28 pessoas estão desabrigadas e 1.000 desalojadas. Então aqui nós também temos notícias de um outro site que nós tiramos, né, que é um site confiável. É assim: ciclone extratropical. Cidades de Santa Catarina registram ventos acima de 80 km por hora e até 124 milímetros de chuva. Regiões oeste e sul tiveram estragos. O estado registrou alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos, obstrução de estradas, danos em casas, prédios públicos e veículos, falta de luz, deslizamentos e desalojados. E aí aqui embaixo nós temos o resumo. Cidade de Dionísio Cerqueira foi a que teve mais danos no oeste. No sul houve estragos em Criciúma, Uruçanga e Pescaria Brava. E também vamos deixar aqui, não vamos esquecer da cidade que foi mais atingida do estado do Paraná, que foi Rio Bonito. Gente, praticamente sobraram apenas os escombros, sabe? Foi horrível. Analisando as imagens, se você quiser pesquisar, foi assim algo terrível, sabe? Assustador, tenebroso. E este ciclone extratropical, ele veio com muita intensidade. Realmente ostentou aqui nessa região, né? Onde nós moramos, não houve
com muita força, né, Sarinha? Foi mais assim, um vento, assim, mas não chegou a ser um vento tão forte, né? Foi assim, moderado. É porque aqui, como nós estamos no norte, né, gente? Estamos no norte de Santa Catarina. Então, primeiro passou lá no sul, depois veio pra cá. Mas aqui. E aí também pegou lá a serra, né? Que foi o oeste catarinense, né? Mas aqui, quando o ciclone chegou aqui, ele já estava em um nível mais baixo. Então, aqui o máximo foi vento E aí bastante baixou a vento. temperatura também, né? Tá fresquinho, né? Sim. Aqui como se fosse assim um dia de praia normal, assim, aquele ventinho, né? Mas onde passou, a gente fez muito estrago. Foi muito triste. Eu vou deixar um gráfico de meteorologia aqui que vai explicar ali onde estava o ciclone na hora. Que vai aparecer ali, entendeu, gente? Sim. E assim, ó. É um fenômeno da natureza, né? Não tem como lutar contra, né? Por mais que tente se prevenir, enfim, onde passa, atinge e não tem o que fazer. Mesma coisa quando há enchentes, quando, né? Enfim, não tem o que fazer. É algo natural, né? E a Defesa Civil fez todo o trabalho, preveniu, enfim. Mas nós vimos aí também escolas que foram atingidas, né? Eu vi a reportagem de uma diretora falando que na hora do ciclone as crianças estavam na escola e antes de vir o vento forte, ela mandou todos para a sala e graças a Deus nenhuma das crianças foi ferida, mas o susto, o trauma que ficou foi horrível, porque o vento veio e arrancou o telhado inteiro. Agora vocês imaginam o susto que eles não levaram, né? Então, assim, foi muito intenso. E por mais que avisem, que dê alerta, né? Que veio muitos alertas antes, né? Sim. Mas não tem o que fazer. Não tem como esvaziar uma cidade inteira. Enfim, não tem o que fazer. E as imagens de satélite ali mostrando tudo, né? Mas por mais que mostre, a pessoa não imagina o que vai acontecer com ela. Né? Mas enfim, a gente deve agora pedir a Deus que Deus dê um novo recomeço para essas pessoas, e porque é muito triste, né? Muitos perderam entes queridos, outros perderam bens, e pensa assim, às vezes são pessoas que levam uma vida inteira para construir os seus sonhos, construir seu imóvel, adquirir, né, os bens, e aí depois acabam perdendo, assim, questão de minutos, de segundos, porque o vento foi muito veloz. E muitas pessoas ficam julgando, por que não saíram? Veio com muita velocidade, né? E é impossível de a pessoa sair. E eu vi imagens assim de até carros voando, gente, imaginem. Né? Então, que essas pessoas possam retomar as suas vidas, e não é fácil, gente. Depois de um trauma desse e começar do zero, é bem difícil. Só quem passa é que sabe. Então, que possa ter muita solidariedade, boas ações, ajudas para essas pessoas. E assim, é um fenômeno que, analisando as imagens, os meteorologistas avisaram, fizeram sua parte, né? A Defesa Civil trabalhando fielmente, né, com isso, e aconteceu realmente, né, o que estava previsto. E também eu vi imagens agora à tarde no Rio de Janeiro, gente,
começou agora com maior intensidade lá, porque eu ouvi também o meteorologista falar que iria atingir algumas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro também. E realmente a previsão deu certo, né? E é isso. Minha gente, mudando um pouquinho de assunto. Gente, ninguém imaginava o tema da redação do Enem. Trabalhei com os alunos essa semana, pessoal do terceirão, e dei lá os 10 temas supostos, mas nem caiu perto do que foi o tema, né? Então o tema foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Ou seja, nenhum jovem pensa em falar sobre isso, né? Sobre o envelhecimento na sociedade brasileira. Quais são as perspectivas? E eles sempre buscam pesquisar temas mais atuais ou que seja mais acessível a eles, né? Eles estavam apostando na inteligência artificial, enfim, algo do tipo, né? Mas é isso aí, é uma surpresa e, enfim, vamos ver o que vai dar. E é isso, minha gente, desejamos aí um ótimo domingo, tivemos aí uma rotina, nós não gravamos antes porque nós estávamos aproveitando o nosso dia, porque eu trabalho de manhã, tarde à noite, e final de semana nós procuramos aproveitar bem o nosso dia, conversar, colocar a conversa em dia, fazer tudo que tem que fazer aqui em casa e fazer coisas juntas, né? e aí aproveitamos bem o dia assim em família, né? Projetando a nossa viagem, enfim, né? Esse momento é muito gostoso. E assim foi nosso domingo. E na realidade amanhã começa tudo de novo. Esse já é o nosso pensamento, a nossa perspectiva. Então amanhã eu trabalho os 3 períodos. A Sarinha tem curso de informática de manhã, à tarde ela tem aula. E enfim, e o nosso dia vai ser envolvido. E passa muito rápido, e quando a gente vê, já passou, né? Sim. E as semanas estão passando muito rápido. E que bom! Chega esse momento do ano, nós já estamos cansados, né? Eu digo tanto professor quanto aluno, porque é uma jornada bem intensa. Principalmente esse ano que teve recomposição de conteúdo, teve CAED, SAEB, simulados, enfim. E agora vai ter mais provas também com outras turmas, enfim. Aquele ano bem intenso, gente, muito intenso. E, enfim, mas daqui umas 3 semanas já estaremos aí terminando. Só que passa assim rápido, mas na última semana ali eu garanto que vai ser uma eternidade, todos com ansiedade de terminar o ano. Ai, gente, nós vamos encerrando por aqui, nós ainda temos que fazer algumas coisas, arrumar o que nós vamos usar amanhã, roupa, material, enfim. Deixar tudo planejado, certinho, projetado, para que possa dar tudo certo. Eu desejo a todos uma ótima semana, que seja uma semana suave, uma semana gostosa e que no final de semana que vem a gente possa amar e dizer assim, nossa, essa semana foi realmente produtiva. Certo, minha gente? Grande abraço! Beijo! E não esqueça! Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com o amigo, comenta e nos segue lá nas nossas redes sociais, @Sarinha_Feliciano, @ProfMiriam822023 e @mãefilha2024.ms. Tchau! Tchau!